Shalom. Gostaria de trazer uma informação muito importante às demais pessoas que ainda não conhecem o canal do Moré André Clean Rosa, né, que está na plataforma do YouTube. E também ele dá aulas, né, faz live a partir das 4 da manhã, né, faz shaharit, faz as lives de ensinamento, leitura do livro do Zohar, né, e traz toda uma explanação, esclarecendo assim um conteúdo admirável, né, e incontestável. Conhecimento esse que eu não tinha, né, eu e meu esposo já acompanhamos há algum tempo e estamos maravilhados com tudo que nós temos recebido. Então, dentro desses conhecimentos, o Moré André Clean Rosa, que é um professor, né? Moré é professor, ele é astrólogo, é cabalista, né? Tem um conhecimento profundo da Torá e tudo é de acordo com os ensinamentos da Torá, né? Nada é depravado, nada de má procedência, é tudo de muita qualidade, com muita precisão. Ele tem um conhecimento profundo, fala com muita propriedade de tudo aquilo que é tratado. Dentro desses conhecimentos, uma coisa que é extraordinária é o mapa cabalístico. Esse mapa, ele nos traz um relato de quem realmente somos, né? Fala da nossa essência e fala com precisão de coisas em pequenos detalhes, bem minuciosos mesmo, coisas que a gente não sabia que outra pessoa ou que que esse conteúdo estaria como que diz, registrado, né, de alguma forma. E quando a gente se depara com toda aquela rede de informação que tem no mapa cabalístico, que ele faz com muita precisão, é um trabalho de excelência, com muita qualidade. Eu recomendo às pessoas que quiserem adquirir, né, o mapa cabalístico, procurem, né, o contato do Moré André Clean Rosa. Ele é uma pessoa extraordinária, juntamente com a sua companheira, Morá Patrícia, que trabalha juntamente com ele, ombro a ombro, e juntos tem, como que diz, são uma dupla imbatível, né? E trabalham para a obra, né, do Eterno, nosso Deus poderoso, né? Assim as pessoas conhecem, né? A Shem tem abençoado esse casal e tem trazido muitos milagres, novidades, acontecimentos extraordinários e inexplicáveis na vida de muitas pessoas. Não é só na minha nem na do meu esposo, mas é grande o número de pessoas que o seguem, né, e que recebem o ensinamento, né, a partir das 4 da manhã, desse profissional, né, e desse homem espiritual que tem um grande conhecimento, né, e as pessoas que quiserem adquirir o mapa cabalístico, procure, porque vale a pena, viu? Conhecer. Tem pontos críticos que a gente pensa assim, poxa, eu gostaria de que ninguém mais compartilhasse disso aqui. Só que a gente vê que realmente é tudo muito verídico, mas nós não somos obrigados a cumprir aquilo que está lá escrito, porque nós temos a Torá, que é uma bússola orientadora, que nos conduz para o caminho certo, né? Aquilo que não é para o bem, que não é construtivo, que não vai me promover para o bem, então eu posso evitar através do mapa. O mapa serve para isso, viu? Para nos conduzir a um lugar determinado, a um tesouro. E o tesouro é a vida eterna, né? Para que nós possamos ter parte no Olam Rabá, que é o mundo vindouro. Então, para isso, nós precisamos ter um mapa em mãos. E aí,
o mapa cabalístico nos traz com precisão aquilo que nós devemos evitar e o que nós devemos fazer para chegar a esse tesouro com sucesso, né? Com êxito. Então, eu recomendo, viu? Procurem o Moré, André Clean Rosa, né? Ele ou a sua esposa, e estejam adquirindo o mapa cabalístico também com eles, porque vale a pena, viu? Você saber um pouquinho mais da sua essência, tá? Da sua vida. Vai valer a pena, eu tenho certeza disso, viu? Obrigada, é esse o meu recado. Os sacrifícios. O pastor fiel, o objetivo dos sacrifícios é remover o lado impuro e aproximar os lados santos. O Rabi Shimon Bar Yochai argumenta que Deus distribui o alimento do sacrifício conforme é apropriado. Ele dá o alimento da Torá para aqueles do lado da santidade. E ele dá comida comum para aqueles do outro lado. Deus não tira nada do sacrifício, além do desejo e do remorso do coração. O Rabi Shimon diz que o sacerdote é o cérebro, o levita é o coração, Israel é o corpo. O pastor é uma explicação mais elevada da união efetivada pelos sacrifícios. E aprendemos que aqueles que são como animais foram ordenados a sacrificar animais para expiação, mas que aqueles que são como os anjos oferecem suas boas ações. Moshe fala sobre a causa principal, em Sot, dizendo que os 4 elementos não têm proximidade um com o outro, exceto quando ele está entre eles, e dizendo que o sacrifício os aproxima dele, de Hashem. E é o Raijá Mehemá, o pastor fiel. O pastor fiel diz: o propósito dos sacrifícios é remover os lados impuros e aproximar os lados santos. E aprendemos na primeira compilação que entre as artérias do fígado, que são os soldados do santo, como acima, há grande e há aqueles que são grandes e pequenos. E eles se espalham de lá em várias direções. E eles tomam as partes e as peças e as gorduras que são devoradas no altar a noite toda. Pois todo o sacrifício pertence ao Shem. O outro lado vai levar apenas as partes da gordura. O santo Lumiar, que é o Rabi Shimon Bar Yochai, disse: ó pastor fiel, você não disse antes que o único propósito dos sacrifícios do santo, bendito seja ele, é aproximar o Yud do rei e o Vav do rei? No entanto, embora todos os sacrifícios tenham que ser oferecidos diante dele, diante do santo bendito seja ele, e ele distribui os alimentos dos sacrifícios a todos os vários campos, e cada um como lhe convém, aos mentais, a saber, o lado da santidade, ele dá o alimento da Torá. E bebe do vinho e da água da Torá, que é o segredo da coluna central, que chama Torá, pela quais as luzes são corrigidas. Para os naturais, que são os demônios, que são as pessoas, que são como as pessoas, ou seja, o outro lado, ele lhe dá alimentos naturais, e o seu fogo desce para devorá-los, ou seja, as iluminações vindas da coluna esquerda, de separação, tem reconciliação da central, que se chama Torá. E isso é como nos ensinaram os sábios. Se Israel é meritório, ele desceria como um leão de fogo para devorar os sacrifícios. Mas se ele não fosse meritório, ele desceria como um cão de fogo. Da mesma forma, quando um homem morre, se ele não for meritório, a imagem de um leão desce para acolher a sua alma. Se ele foi meritório, perdão, a imagem de um leão desce para acolher a sua alma. Se ele não foi meritório, uma imagem de um cão desce, e aí a respeito de um qual Davi disse: livra minha alma da espada e meu único, né, do poder do cão. Vamos aqui ver Terrilim 22, 21. Diz aqui, ó, Hatzilá Meherev Nefeshi, Miad Kelev Yehudat, né? Então, livra minha alma, ó, livra minha alma, salve a minha alma da espada
não é? A gente tem aqui a palavra espada, não é que vai, aqui se você dá uma olhada, você tem aqui aquela palavra ramar, desorganizado, o rei passaria para cá para frente, ramar, que foi a mesma lança que atravessar Zine, não é? E a princesa Moabita. E tem a gematria de 248 mandamentos positivos. E no final, ali, um beit, não é? Que daria 248 mais 2, 250, que é a mesma gematria da palavra Ner, onde Shilomon, ele fala que a alma do homem é a vela de Deus. Há uma diferença muito grande da alma do homem ser a vela de Deus e usarmos velas para adorar a Deus. E aí continua aqui, ó, e livre-me da alma do Caleb, tá vendo? Caleb que é cão, né? Da garra de um cão. Então, e logo depois aqui se surge essa palavra aqui, Iaride, tá vendo? Ó, Iaride é aquela palavra, tá aqui Iarradati, mas a raiz da palavra é Iaride, junção, né? E aí aqui a coisa fica complexa, porque nós temos uma junção de Kelev, que é portal 50 ou 52, não é? E tem aqui a construção de que, lógico, que aqui está nos lembrando lá para Binar, que tem o nome Ben, né? Porque Binar é Ben-A, Ben, Yud, Re, Vav, Re, quando as letras são organizadas. Então, livra-me das garras de um cão, livra-me de não ter essa unidade, de não ter essa junção de alma com outras pessoas, não é? É isso que está falando aqui. Então, veja. Então, Davi ele está pedindo realmente para que a alma dele, né, do poder da separação. Aqui está a mesma coisa, ó, que eleve erro da ti, não é? Da questão de não estar em unidade, tá vendo? De não estar em junção, em amor. Porque a gente sabe que quando nós amamos de verdade, não é? Nós amamos tudo e queremos o bem de todos. Na verdade, não desejamos o mal. E como o santo bendito seja ele, desejava salvar os corpos de Israel, deles e suas almas também, ele ordenou que fossem oferecidos sacrifícios de bestas e corpos em seu lugar, para que o outro lado não tivesse controle sobre eles, mas deveria apreciá-los, os animais sacrificados. Isto está de acordo com o versículo. Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe pão para comer. E se ele tiver sede, dá-lhe água para beber. Michelei 25, 21. E assim o acusador se tornará advogado de defesa. Mas o santo bendito seja ele, nada tira do sacrifício, senão o desejo do coração e o remorso do coração, como está escrito: sacrifícios abatidos por Elohim são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito. Elohim não desprezarás. Terlim 51, 19. São como vasos de barro, e sobre os quais se diz: depois de quebrados ficam limpos. E aí aqui se tem que compreender também. O sacerdote é o cérebro, representando o Zerampim. O que é certo? Levi é o coração, representando o Malhut, que está do lado esquerdo. Israel é o corpo, ou seja, a coluna central. Pois quando as almas de Israel sobem, as águas femininas, Maim e Covim, elas se tornam a coluna central, entre Zerampim e Malhut. E disse sobre eles: os sacerdotes ao seu serviço, os levitas à sua posição, Israel no seu posto. E se o fígado, que é sã, deseja oferecer partes gordurosas, que são ritualmente impuras ao coração, ele toma apenas a gordura de uma parte gordurosa, ritualmente pura. Pois assim como no corpo existem partes gordurosas, puras e impuras, sangue limpo, sem resíduos, e sangue contaminados com resíduos, as artérias do sangue no coração, que é a Malhut, são as hospedeiras sagradas, enquanto as artérias do fígado, que é o Sam, são hospedeiras impuras. Aqui também há acampamentos da má inclinação e acampamentos da boa inclinação.
Estes últimos são nomeados sobre as artérias do coração, e os primeiros sobre artérias do fígado. Da mesma forma, também existe dois tipos de pessoas: Israel, que é como artérias do coração, e as outras nações do mundo, que são como artérias do fígado. O pastor Fiel disse: o que você disse é completamente belo, mas mesmo Israel não são todos iguais, pois há entre eles filhos da realeza do lado do santo Malhute, que é composto por 10 sefirotes, e todos os nomes de Yud, Re, Vav, Rei e seus títulos. E há aqueles que são como escravos, do lado do servo, que é Metatron, o Metrate, que é o servo mais velho de sua casa. Isso é o Bereshit 24:2. A saber, de Malhute, há também aquele que são como animais, sobre o qual se diz: e vós, o meu rebanho, ó rebanho do meu pasto, sois homens. Ezequiel 34:31. E o santo bendito seja ele, ordenou àqueles que são como ovelhas que sacrificassem animais em seu lugar e que fizessem expiações por ele. Mas os sacrifícios daqueles que são como anjos são as boas ações, sobre os quais, nomeados anjos, se oferecem as boas ações diante do santo bendito seja ele, no lugar desses animais. Aqueles que são filhos de Yud, Rei, Vav, Rei, sobre os quais está escrito: vocês são filhos de Hashem, seu Elohim, Devarim 14:1. É por causa de seus pecados que as letras do Yud, Rei, Vav, Rei se separam, pois não há acasalamento celestial de Yud, Rei, e não há acasalamento de Zerampim e Malhut, que são Vav, Rei. A sua correção está na Torá, que é o nome de Yud, Rei, Vav, Rei, para reunir as letras por meio do seu sacrifício. E Yud com Rei, que é o segredo do acasalamento de Aba e Ima, diga-se Rohimá e Biná. O Vav com Rei, que é o segredo do acasalamento de Zerampim e Malhut, e aí continua. E por todos os sacrifícios, seja daqueles que são semelhantes a animais, ou daqueles que são um dos aspectos dos anjos, nomeados sobre os preceitos, ou daqueles que são do aspecto de Malhut, ou daqueles que são do nome Yud, Rei, Vav, Rei. Em todos os casos, o sacrifício tem a oferecer ao santo, bendito seja ele. A união das quatro letras sagradas, do Yud, Rei, Vav, Rei, e o santo bendito seja ele, monta com as quatro letras do Yud, Rei, Vav, Rei, sobre os quatro seres vivos dos anjos, que é Mihael, Gabriel, Uriel e Rafael, que são as carruagens que estão em Briá. E o santo bendito seja ele, cavalga com as quatro letras do Yud, Rei, Vav, Rei sobre os quatro elementos de fogo, vento, água e terra, que são os segredos de Hesed, Geburah, Tiferet e Malhut, que estão em Yetzirah, e que é do aspecto de Yesod. A partir deles foram criados os quatro seres naturais, ou seja, Hesed, Geburah, Tiferet e Malhut, que estão no mundo de Asiá. E o santo bendito seja ele, mesmo traz água para perto do fogo, que é o segredo das duas colunas. Hesed e Geburah. E este segredo de Yud, Rei, vinda do vento para a terra, ou seja, o vento Tiferet, que é chamado de vento, para Malhut, que é chamado de terra, sendo este o segredo do Vav, Rei, a segunda parte do tetragrama. E é assim que está escrito: ele faz paz nos seus lugares altos. Isso é Iov 25:2. Assim também ele reúne os quatro seres vivos dos anjos, a saber, Miguel, que é considerado água mental, com Gabriel, que é considerado fogo mental, que é o segredo da direita e da esquerda, a base do Yud, Rei. E ele também aproxima Uriel, que é o ar, ou seja, o vento mental, com Rafael, terra, que é o pó mental. E o segredo de Vav, Rei, no momento em que o santo bendito seja ele parte do meio deles, eles não têm forças. Então, quando a Shem sai, eles não têm forças. Você pode sugerir que temos um problema aqui.
já que está escrito que todos os sacrifícios são para Yud-Rei Vav-Rei. A pergunta, e perguntar, como, portanto, pode-se dizer que há uma separação das letras do Yud-Rei Vav-Rei e que o sacrifício agora vem para uni-los? Ele responde, isto sobre aqueles estágios que foram criados e chamados pelo seu nome, e não que eles são. Ele mesmo, como está escrito, não é? Todo aquele que é chamado pelo meu nome, porque eu os criei para mim, e vou, o meu peso, a minha glória, eu os formei, sim, eu os fiz. Isso é Ishaiá 43, 7. E há as 4 letras do Yud-Rei Vav-Rei em Atzilut, que é aquele mundo superior, não contendo separação nem cessação, pois como fontes para todos os mundos, regando as árvores, e em relação aos que foram criados, ou seja, visáveis, né, ou visíveis, do Yud-Rei Vav-Rei, vestindo no mundo da criação as 4 letras de Atzilut. São comparados o Yud a uma cabeça, o Vav a um corpo, enquanto os 2 reis são comparados a 10 dedos. Mas a causa principal, ou seja, a luz sem fim, abençoada, seja ela, ou seja ele, está acima de tudo, que se chama Yud-Rei Vav-Rei, ou seja, sua luz está vestida no Yud-Rei Vav-Rei sobre ele, e disse, né? A quem, pois, me compararás para que eu seja igual? Diz o santo, Shayahu 40:25. A quem então vocês compararás, El? Ou que semelhança você comparará ele? Não é? Shayahu 40:18. Porque eu sou Hashem, não mudo. Malaquias 3:6. Os pecados das criaturas abaixo não o tocam, nem separam nele a letra Yud da letra Rei, nem o Vav do Rei, pois não há separação nele. E disse sobre ele, nem o mal habitará convosco. Terrilim 5:5. Ele governa sobre tudo, e não há ninguém que governa sobre ele. Ele compreende tudo, e não há ninguém que o compreenda. Ele não é chamado por Yud-Rei Vav-Rei, nem por todos os outros nomes, mas é conhecido pela luz que espalha sobre eles. Sobre os níveis que estão nos 4 mundos de Atzilut, Briá, Etzirá e Asiá, e quando ele se afasta deles, eles não têm de si mesmo nenhum nome. Quem pode encontrar, Shem? Correlete 7:24. E não há luz que possa suportar o seu brilho, sem parecer escuro. Mesmo o Keter superior, o mais alto, de Atzilut, o mundo mais alto, cuja luz é mais forte do que todos os níveis e todas as hortes do céu, superiores e inferiores, e é dito sobre ele, concernendo-se a si mesmo. Ele faz das trevas o seu lugar secreto, Terrilim 18:12. Sobre Rohimá e Biná, disse, nuvem e névoa estão ao redor dele, Terrilim 97:2. Quanto mais é assim para as outras sefirotes e para os seres celestiais, e os elementos que estão mortos, sem vida. Ele envolve todos os mundos, e nenhum, não é? Senão ele envolve em qualquer direção, para cima ou para baixo, ou para os 4 cantos da bússola. E ninguém deixou o seu domínio para o exterior, pois ele preenche todos os mundos, e não há outro que os preencha. Ele concede a vida a todos os mundos e não há outro Eloá acima dele para lhe dar vida, como se diz. E tu preserva a todos. Neemias 9:6. E para ele, né, Daniel disse, e todos os habitantes da terra são reputados como nada. E ele faz segundo a sua vontade nos exércitos do céu. Daniel 4:32. E ele se une e une os membros de cada espécie acima e abaixo. E os 4 elementos não têm proximidade entre si, a não ser quando o santo bendito seja ele, está entre eles. Imediatamente, quando aquele que são chamados
tu és os filhos de Hashem, teu Elohim, Devarim 14:1, e são do lado de Yud, Rei, Vav, Rei, pecam, eles se retiram da letra do Yud, Rei, Vav, Rei, e são deixados separados umas das outras. Como corrigir isso? Reunindo as letras no santo bendito seja ele. Yud a Rei, que é o acasalamento de Rohimá e Biná, Vav a Rei, que é o acasalamento de Tiferet e Malhut. Assim também aqueles que são seus servos, que são do lado do Metrate e são do lado, né, dos seres celestiais, Miguel, Gabriel, Uriel e Rafael, cujos pecados fizeram com que sua divindade os deixasse como devem ser corrigidos quando isso acontece, trazendo novamente o santo e bendito seja ele, até eles, para aproximá-los um do outro. Assim também com aqueles que são os 4 elementos, fogo, vento, água e terra, que são chamados de o rebanho do santo bendito seja ele, que por seus pecados fazem com que o santo bendito seja ele suba deles. Qual é a sua correção? É aproximá-los do santo bendito seja ele. E é por isso que ele ordenou para todos eles um sacrifício. O Yud Rei Vav Rei, ou seja, a fim de unir as letras do Yud Rei Vav Rei que foram separadas e removidas, como explicados acima. A minha oferta, as provisões dos meus sacrifícios feitos pelo fogo. Esse é Bar Midbar 28:2. E ainda um cordeiro oferecerás pela manhã e outro cordeiro oferecerás à noite. Bar Midbar 28:4. Em outro lugar está escrito 2 rolas e 2 pombos jovens, Vaikra 5:7. Vai-se atrás da sua própria espécie e se junta a ela. E o santo bendito seja ele, reúne todos nesse lugar, porque ele é a causa de todos. Não há Eloá ao lado dele, e ninguém além dele, né, é capaz de reunir as forças. Mas as forças das nações, adoradoras de ídolos, estão do lado da separação. Ai daqueles que, por seus pecados, traz a separação, as letras. Seres e elementos primordiais, pois o santo bendito seja ele, imediatamente se afasta de Israel. E as nações adoradoras de ídolos entram entre eles. Os adoradores de ídolos não têm proximidade com o santo, bendito seja ele, já que não há sacrifícios de aproximação fora da terra de Israel, onde estão os adoradores de ídolos. Nesse contexto, os rabinos ensinaram aqueles que vivem fora da terra de Israel é comparável a alguém que não tem Eloá. Como o pastor fiel disse, estas coisas, todas as santas letras de Atsilute e as santas criaturas vivas de Beriá e os 4 elementos primordiais em Etzirá e Asiá desceram até ele e abençoaram-no e disseram: por tua ação, o pastor fiel desceu sobre nós, o santo bendito seja ele, e cada espécie se aproximou da sua própria espécie. Você é abençoado, ao santo abençoado seja ele, pelos 4 elementos primordiais. Agora tudo foi esclarecido no seu devido lugar, não é? Aí vai começar aqui também, muito bem. Aqui falta um pouco para a gente terminar. Vamos trazer agora uma explicação sobre tudo que a gente leu, né, de uma forma mais simples. Bem, é tudo muito complexo, né? E a gente deve saber que o amor é primordial, né? Sem amor entre nós, sem amor em respeito ao outro, que é a primeira alavanca, né? Mas também pode existir amor a coisas erradas, né? E isso existe muito. Muito bem. A gente cita, deixa eu pegar uma outra árvore aqui, que todos os seres humanos, eles são compostos, não é, de uma árvore sefirótica. Todos nós. Absolutamente todos nós somos chamados, né, a pensar sobre essa árvore sefirótica que existe dentro de nós. Sabemos também que as letras elas sofrem uma mutação conforme elas vão subindo o nível. Isso
nos dá um total aí de 22 letras em cada nível. Aí, se a gente soma tudo, dá 66, mas o caso não é esse, é que são as mesmas letras que vão sofrer uma mutação. Como que nós podemos imaginar isso? Ah, vamos lá, a Torá aqui no nosso nível conta histórias desse mundo, né? Mas no próximo nível eu já chego já num entendimento mais espiritualizado, não trazendo a história da Torá para o mundo físico, mas talvez, se eu pego o nome Noah, vamos colocar aqui, né, num Het, que vai produzir exatamente o dilúvio no mês de Resvan, enfim, mas se eu boto ao contrário é Hem, é graça, ou seja, existe aí uma questão de eu trabalhar com essa Torá. Eu posso pegar a essência de Elohim de dentro da Torá, que é só julgamento, é só falta de implementação de entendimento. Muitas vezes nós vemos seres humanos, não é, querendo ter uma misericórdia maior do que a misericórdia divina, sem entender que tudo é um processo. Ah, mas poxa, eu fui criado, eu não queria esse processo. Isso já porque a Avot vai falar que nós fomos criados para estudar a Torá, nós não pedimos para nascer, não pedimos para morrer, e tudo é o Criador que quis. Se ele é o Criador, não é quem sou eu para querer ir contra o que ele define. Mas o fato aqui é que nessas várias árvores sefiróticas que existem em determinados mundos, não é? O que a gente acabou de estudar aqui mesmo aqui, não é? Aqui no mundo mais superior que existe, não é? Que é esse mundo aqui de cima, que está já acima desse nível da árvore, nós vamos ter o primeiro mundo, que é Adão Kadmon. Adão Kadmon não é o Criador, mas a essência do Eterno cai sobre Adão Kadmon. Então, ali nesse nível, né, nós vamos ter ali Gálgata, e ali vamos ter os nomes, né, AB, o Sag, o Ma e o Bum, representando o Keter, Rohimá, Binah, Zerampim e Malhut. Ou seja, isso aqui são aberturas do tetragrama, e eu não vou parar agora para fazer isso, mas só para a gente ter uma ideia aqui, aberturas do tetragrama com determinados valores, né, valores de 72, 63, 45 e 52. Muito bem. Logo no segundo mundo, veja, aqui é Adão Kadmon, no segundo mundo, agora sim começando daqui, que a gente tem aqui um mundo de Atzilut, né? Nós sabemos que temos um mundo de Asiá, temos um mundo de Yetzirá, não é isso? O mundo de Iberiá e Atzilut, 4 mundos. Quando contamos com Adão Kadmon, e aí já é um nível muito alto, então a gente tem mais um mundo, que não é considerado algo para nossa consciência. Agora, o Criador está acima disso. O que então nós entendemos dessa questão toda? Mas Yud Re Vav Re não é o eterno. Mas não é que não seja, não é a totalidade. Mas são vasos, é uma luz muito alta esse mundo de Atzilut, são vasos para manifestação da sua divindade. Tudo que nós vimos de vida aqui, podemos enxergar, entender e etc., isso é um nível muito baixo para ele, porque é um nível criado. Mas para a gente é algo simplesmente fantástico. Como que pode tudo isso? Não é? Como que pode Deus ter feito, vamos colocar assim, no nível hard, um programa de computador. Quem sabe de programação sabe como é que é difícil fazer uma programação. Tudo isso que a gente está vendo aqui na nossa frente, essas imagens, essas letras, essas cores, elas são programações, não é? Elas são letras. E a gente sabe aqui que o próprio, não é? Como é que se diz? O próprio computador, deixa eu ver aqui só como é que eu vejo aqui, como é que eu vejo aqui a questão de ver a questão da página, eu não lembro, né? Acho que eu cheguei aqui. Tá vendo? Não, não é isso ainda. Mas eu tenho aqui como ver a construção dessa página. Deixa eu só lembrar aqui, não é? Personalizar.
ver fonte da página. Eu acho que aqui, ó. Ah, sim, lembrei. Tá vendo? A gente está esquecendo as coisas. Então, veja, tudo que eu estou vendo aqui é isso aqui. Olha. Então, eu vou ter HTML, head, título, Psalms 25, 25, 21 e tal, e fecha aqui. Enfim, olha, tudo isso aqui é o que está lá programado. Né? Aqui são letras. São fontes, aí vão ter ligações com outros. Veja, mas a pessoa que está lendo aqui só vê o que está aqui, ó, aonde está programado lá, tópico, comunidade, cefaria, as explicações, inscrever-se, conecte-se, tudo que é possível eu fazer aqui, ó, é uma fonte, tá vendo? Está dentro dessa página aqui. Se eu vou mudar aqui o capítulo, vou lá para o 26, já não vai ser mais essa configuração. Mas aí aqui eu tenho também especificado a cor que ele quer, que é cinza, com branco, com as letras, enfim. A mesma coisa vai ser na configuração aqui do nosso PowerPoint. Então, veja, existe toda uma programação. Essa programação vai funcionar de acordo com como eu vou fazendo o uso das ferramentas que me são oferecidas aqui. E aí, o que a gente quer falar com isso? Assim também é o nosso mundo, é um mundo de formatação. O criador fez a formatação. Por exemplo, eu posso andar, eu posso correr, mas sem a ajuda de um equipamento eu não posso voar. Isso já está formatado. Não é? Eu não tenho asas para voar, não tenho o que é necessário para voar. Não é? O pássaro tem asa, não só asas, os ossos são óculos, ele tem uma bolsa de voo dentro dele, uma que se enche, é toda uma estrutura incrível para que ele tenha a possibilidade de voar. Mas nós temos a capacidade de estudar a Torá e entender. Veja, então, isso significa que o Criador mesmo, ele se apresenta dentro de vasos. Esses vasos que nós meditamos, que são as letras hebraicas, que criaram-se todos os mundos. Isso significa, então, que as letras não são Deus. E elas são instrumentos de criação, porque são elas mesmas, que formam tudo. Elas foram usadas para te criar. E aí onde a gente quer chegar? Isso significa que você é uma árvore sefirótica. Ah, mas aí eu vou ter todos os planetas, o Sol está dentro de mim. Não, é um espelhamento. É um espelhamento. Você tem as sefirotes. Agora, qual é a ideia aqui? Lá se falou das 3 letras que são formadoras dessa parte horizontal, não é? Da nossa árvore sefirótica. Nós sabemos que temos 7 verticais, as diagonais, e temos aqui também as horizontais. Essas horizontais, elas são definidas aqui para a gente como elementos. Veja, mas os elementos que nós estudamos lá são elementos mentais. Perceba, então, que a coisa já deu um salto. A coisa que está, existem os elementos que toda a criação foi feita na fusão desses elementos, fogo, água, ar, né, como foi citado, existem. São Elohim, são forças. Assim como Terra existe, que é chamado de Malhut, nosso planeta. Na construção aqui, nós temos vários níveis. Isso significa que o ser humano, né, dependendo do seu grau espiritual, ele vai ter todos esses níveis aqui conforme ele vai se aproximando da doação e vai se aproximando do eterno. Porque ele tem que ter, não é, forma, não é, e qualidade igual a do eterno. Você não, por exemplo, você não pode botar a fogo e a água junto. Dependendo da quantidade do fogo, ele vai evaporar a água. E dependendo da quantidade da água, ele apaga o fogo, são inimigos entre si. E os dois, lógico, têm oxigênio, né? Tem o ar, tem a movimentação ali. O que acontece? A ideia aqui é essa, é que o fogo, sim, ou seja, o anjo Gabriel, que é fogo, não se dá com o anjo Mihael, que é água. Agora, qual é a ideia aqui? Se eu tenho uma árvore sefirótica dentro de mim, é que eu tenho esses anjos dentro de mim.
Eles já estão configurados dentro de mim se eu estiver configurado com a organização da árvore sefirótica e começar a entender esse processo. Quer dizer, o anjo não está do outro lado do universo. O anjo está dentro de mim mesmo, seja no nível que eu estou. Se eu estou no nível da árvore lá de baixo, aquela da morte, quer dizer, eu estou desconectado dessas letras hebraicas. Eu estou desconectado dessa divindade. Agora, se eu começo a formatar a minha internalidade através de rezas, de mudanças, de educações, então eu começo a fazer paz entre esses anjos, não é? Mihael, Gabriel, Muriel, né? Rafael, que são anjos que são elementares no nível mental. Isso não significa que que aquilo que é real, que aquilo que a ciência vai colocar como a formatação de todas essas coisas, não existam. Veja, a nossa ideia aqui é trazer paz para todos os mundos espirituais, principalmente internamente. O caos dessa árvore sefirótica, que vamos lá, o nível do entendimento que eu tenho da Torá, o nível da desorganização que eu tenho na Torá, o nível de não entender que o próprio Eterno é acima de Yud e Re, Vav e Re, que o Yud e Re, Vav e Re, que é muito sagrado, muito elevado, ainda não é o Criador, porque perto do Criador, a gente sabe que as letras hebraicas elas começam aqui no Gar de Binah. O que é o Gar? Abaixo do Gar de Binah. O Gar são essas três sefirotes, elas começam de Zerampim para baixo, onde tem um sistema espiritual chamado Moshe, que desce aqui para o nível inferior, não é? Que é chamado de Israel, como a gente viu, né? Existe a separação do cérebro, Cohen, do coração Levi, porque o coração, a explicação, o coração está do lado esquerdo, não é? Com Israel, que é a parte mais baixa, que é toda a árvore sefirótica. Olha só que explicação, né? Vimos que o fígado ele é representado pelo anjo negativo, que vai filtrar o sangue. Mas logo após o sangue ser filtrado, né, o que vai gerar a urina e etc., as impurezas, logo o sangue começa a ter que funcionar e ele se polui de novo. E a bomba, que é o coração, é que vai fazer a movimentação desse sangue dentro do nosso corpo, veja, e tudo isso comandado pelo cérebro. A ideia aqui é transformarmos isso em algo espiritual. Veja, é por isso que a coisa é mental, é por isso que a coisa é espiritual. E sabendo fazer essa separação e também a unificação no momento correto, nós entenderemos como todo o processo funciona. Porque qual é o sacrifício? O sacrifício é para todos. Perceba que é incrível isso, mas o sacrifício ali, ó, as gorduras eram do lado negativo, e diz que Caim só caiu porque ele não quis oferecer o que era do outro lado. Aqui a gente pode ver como gordura e vimos que quem é do lado angelical não precisa oferecer sacrifício, só boas ações. Se você ama, como que você pode fazer um mal? Então você não precisa fazer sacrifício, só oferecer as suas rezas. Mas se você é do lado animal, você vai precisar matar alguma coisa, sabe, para que você possa existir. A ideia é essa, não é o sacrifício original. E aí existe um desespero que diz que quando a pessoa começa a estudar Cabala, ela entra em desespero. Ela começa a fazer seus cálculos internos e ela começa a ver que vai ter que reencarnar e que ela não está passando pelo processo correto e que ela tem que consertar muita coisa, porque até agora ninguém havia ensinado essa Torá para ele. Até agora ele só conhecia de religião. Agora, quando a Cabala pula para dentro, a coisa fica mais séria. Não se trata mais de eu julgar o outro, do erro do outro, não se trata mais do fulano de tal. Eu tenho que usar minha força toda para ajudar, mas eu não posso ajudar quem já está curado, seja curado realmente ou curado dentro dos seus aspectos de entendimento. Eu tenho que ajudar quem está precisando de ajuda.
Mas não é aquela ajuda que a gente sempre imagina, né? Nós somos heróis, vamos salvar. Não, é ensinar o Zohar, ensinar amor, ensinar a junção de almas, ensinar a Kabbalah. E é isso exatamente que eu falou lá para a gente que está falando, porque veja, se eu tenho fogo e eu tenho aqui água, né? Gabriel e Micael também são considerados Hesed e Gevurah, porque tudo fazem parte do mesmo lado, e diz que se esses anjos estiverem em pecado, dentro de você, ou dentro de nós, estamos usando as coisas, a nossa missão de forma errada, então esses anjos estão em pecado. Aí você vai ter que fazer o sacrifício. Qual é o sacrifício? Aqueles que matam animais religiosos ou aqueles que têm a alma como anjos, ou que querem ter a alma como anjos. Muito bem. E aí você começa a transformar essa árvore. Por quê? A gente até explicou isso de uma outra forma para vocês. Porque só pode haver, não é? O Shin, a gente sabe que é a árvore sefirótica, são 3 paus, que são os 3 patriarcas. Sabemos que os 3 patriarcas são Hesed, Devorah e Tiferet. Sabemos que o Men representa Maína e Kuvim, que são as águas femininas, que é uma espiritualidade. Mas o Aleph, ele que é tido como o primeiro, ele é a parte principal que sai do alfabeto hebraico lá de cima para trazer para nós uma realidade da divindade. Veja, nesse nível ainda, não é que é o eterno, mas é aonde o eterno se encaixa. Então, no nome Yud-Kei Vav-Kei, e a gente viu que o próprio Aleph ontem era a árvore sefirótica. Então, o eterno se encaixa dentro dessas letras. Não é só isso que a gente está vendo aqui, é um mundo espiritual, não é? E que esse encaixe que ele faz, ó, é exatamente trazer paz entre o fogo e a água, para que dentro desse fogo e essa água, essa terra aqui, que é o quarto elemento, porque temos as horizontais, não é? Mas aqui não temos nada, só temos a terra, que é representada pelo nome Adonai, que começa também com a letra Aleph. É por isso que tem que se ter ideia desses 3 níveis do alfabeto hebraico, para que, mas o Senhor não falou que no nome Shaddai, no Yud, ele não desceria mais? Como é que tem agora o Aleph aqui no meu mundo? É uma outra coisa agora. É um outro nível de entendimento. Por isso que a Torá ela é um livro fantástico, incrível, que traz para a gente veja, no campo mental, é fogo mental, é água mental, é o ar mental e é o pó mental. Ah, mas caramba, é tudo muito complexo. Não, não é complexo, porque o mundo criado é o espelhamento do mundo espiritual. E agora que eu tenho um Aleph, se eu divido ele ali, a gente sabe que vai ter o 26. O que a gente leu lá? 26 é o tetragrama sagrado. Se o Eterno se tira do meio dos anjos, o que acontece? Eles perdem a santidade. Se o Eterno se tira de dentro da sua árvore sefirótica, esses anjos perdem a santidade e eles vão ser usados para o quê? Para recepção, para o erro, para Lashon Hará, para a inimizade, para o medo, para a desconfiança, para tudo aquilo que vai te trazer o quê? Um desequilíbrio espiritual. Para nós que somos cabalistas, as armadilhas já estão montadas. Não pense que não. E por isso é que nós devemos ter equilíbrio. Custe o que custar. Diz que quando nós nos aborrecemos, e até mesmo um profeta, quando se aborrecia, o santo se afastava dele e ele perdia o dom da profecia. Então ele tinha que voltar tudo de novo, reconstruir tudo de novo. Imagine aí você com um martelo, um prego, uma tauba, um monte de materiais para fazer reforma, e aí você vai lá, vai ter que realmente fazer aquele conserto, tem que se querer, na verdade, né? Enfim, é mais ou menos isso que foi falado lá. Então, os sacrifícios para os animais são animais. Os sacrifícios para os que têm um coração de anjo, e o Aris Altia, né, chamado de um homem-anjo, é distribuir o amor,
Realmente não é esse amor inconsequente, esse amor sem torar, aquele amor totalmente, né, vamos chamar de pirilampo, né, que a pessoa, agora eu amo tudo, tudo está certo. Não. E precisamos entender que dentro de todos esses aspectos nós temos um conserto a fazer, mas um conserto que tem que ser feito com a alma e com o coração. Um conserto para que as pessoas possam entender, não é? Que elas possam equilibrar, porque quando isso acontecer, vai acontecer a mesma coisa que está descrito no Tanar. Transformaremos todas as nossas armas em enxadas, em ancinhos, para que possamos arar a terra, não é? A terra é o Zohar Kadosh, e possamos entender realmente do que se trata a espiritualidade. E se trata de baixarmos as armas, deixarmos a recepção de lado e vivermos de verdade esse Zohar Kadosh.